Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Júlia, eu sou acadêmica de medicina da EMESCAM e eu faço parte da organização do Simpósio de Especialidades Médicas na Neurociências, o CIESP Neuro, e hoje a gente vai começar com as mesas redondas de residência e hoje iremos falar sobre a residência de Neurologia e como convidados nós temos o Dr. Rony Pinto Lopes e a doutora Giovana Ciríaco. O Dr. Rony, ele é médico pela Universidade Federal de Campina Grande, neurologista pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e atualmente está realizando fellowship em neurologia vascular e neurointensivismo pela Universidade Federal de São Paulo. A doutora Giovana é médica pela Universidade Federal do Espírito Santo, residência em neurologia pela Universidade de São Paulo, é preceptora da residência em neurologia da Universidade de São Paulo, de 2004 a 2005, realizou doutorado em ciências da saúde, neurologia, doenças cerebrovasculares pela Universidade de São Paulo e atualmente é médica neurologista e professora adjunta do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Espírito Santo, na disciplina de Semiologia Médica. Sejam muito bem-vindos, doutores. E agora a gente vai começar a série de perguntas para dar seguimento à nossa mesa redonda. A gente vai começar falando sobre como é o processo seletivo para a residência médica. E a gente tem algumas perguntinhas sobre como que as atividades extracurriculares, elas possuem como que elas possuem peso, né? Qual o peso delas na aprovação na residência de neurologia. Doutor Rony, você pode falar um pouquinho sobre isso? Você que acabou de passar por esse processo mais recentemente? Claro, com muito prazer. Primeiramente, eu gostaria de desejar bom dia à Júlia, que está intermediando essa mesa, e também a doutora Giovana, que tem um gabarito muito mais amplo, com tempo de carreira na área de neurologia do que eu. E também agradecer de antemão pelo convite a mim dado para um tema que para mim é tão caro, que é importante, sempre foi importante na minha formação, que é poder discutir, conversar um pouco sobre a formação médica e também a formação do médico em neurologia. Então, respondendo à tua pergunta, atualmente o processo seletivo de todas as residências médicas, não só na área da neurologia, como também das demais, ela é regulada pelo Ministério da Educação. E desde 2015, a portaria que regula os processos seletivos, ela regulamenta a entrada do residente a partir de um processo que conta com, pelo menos, duas fases. Uma primeira fase, que é a fase de prova objetiva, que ela pode valer entre 50% e 60% da nota final do médico. E uma segunda fase, que ela é relacionada a uma prova prática, e essa prova prática ela pode estar perfazendo entre 40% e 50%. Dentro da prova prática e dentro dessa nota final, cada instituição tem a autonomia de fazer uma arguição do currículo. E é nessa arguição do currículo que entram as atividades extracurriculares. O que é importante citar é que essa arguição do currículo, ela pode perfazer no máximo 10% da nota final. Então, essencialmente, na minha visão, o que tem maior peso, que vai realmente diferenciar aquele médico que vai ou não entrar na prova de residência é essencialmente a prova teórica e a prova prática. Mas é importante saber que, com a evolução agora dos últimos anos, com o número maior de egressos nos cursos de medicina e também com o aumento do número que a gente teve nos últimos anos de entrada na residência, as provas estão cada vez mais difíceis e as atividades extracurriculares que estão inseridas dentro da arguição do currículo, elas são importantes. Existem várias atividades extracurriculares que podem ser feitas durante a própria graduação médica. Como a gente sabe, pode ser realizado através das monitorias, dos programas de iniciação científica, da participação dos eventos científicos. Então, tem uma gama de atividades que o estudante, dentro da graduação, pode fazer e que pode aumentar essa pontuação.
As principais que eu acho que são essenciais e que o aluno, durante o curso de medicina, ele precisa percorrer ou pelo menos experimentar, seria realmente a realização, a participação nos eventos científicos, seja em quaisquer áreas, entendeu? Do conhecimento, não só da neurologia, é importante que todas elas contam com pontuação. E essa pandemia, ela trouxe uma certa facilidade, que é a transformação dos eventos que antes eram presenciais para agora eventos online, e também as atividades de cunho científico. As atividades de iniciação científica, óbvio, elas têm uma pontuação importante dentro das atividades extracurriculares, e também a realização desse tipo de atividade ele acaba culminando com artigos. Artigos sejam que possam ser publicados em periódicos nacionais como internacionais, e isso ganha uma pontuação muito importante. Agora, se eu pudesse dizer agora para o estudante que está ouvindo a gente de medicina, é que ele experimente, entendeu? As mais variadas atividades durante o curso, entendeu? Não focar só em uma, porque isso faz com que a formação do médico ela seja dinâmica mesmo. E eu acho que dentro do processo da residência médica, o que os nossos chefes, os avaliadores mais vão querer é realmente ver que aquele estudante, durante a graduação, ele foi dedicado e ele soube perpassar o maior número de atividades durante o curso, não buscando somente certificado para participar de uma residência médica, mas que ele soube vivenciar e sobre trazer principalmente um resultado final para a sua formação, não só técnica, como também para a sua formação enquanto médico na competência humana e na competência social, que é o que mais vai contar aí na forma dele lidar com os pacientes durante a residência. Certo. Doutora Giovana, você quer complementar? Eu gostaria só de agradecer de forma muito ampla a você e a todo mundo, principalmente do EMESCAM, e também ao Rony, né, por ter aguardado aí para a gente poder fazer juntos essa apresentação. Acho extremamente importante vocês procurarem saber disso, né? O Rony está vivenciando isso mais de perto, porque eu acho que é interessante programar, projetar o seu futuro sobre o que você quer, não só escolher a sua especialidade, porque a gente sabe que hoje, é o que o Rony acabou de falar, e principalmente vocês que são a geração pós-pandemia, a quantidade de informações online e de coisas para aprender é muito grande. E você precisa aprender a filtrar o que vai ser importante para você dentro do que você se planejar, né? Porque, por exemplo, é muito triste você formar sua carreira acadêmica todinha para você ser um intensivista e, de repente, você descobrir que você não aguenta dar plantão, porque você tem dor na coluna, porque você tem enxaqueca. Então, eu acho que é um conjunto. Eu acho que, enquanto estudante, você tem que lembrar que você é um médico em formação. Um médico, você como pessoa física, um médico como pessoa científica para aprender e um médico para decidir o que você quer. Então, o Rony já colocou muito bem, esse é o esquema de uma prova de residência mesmo, só chamaria atenção que a atividade extracurricular ela não é importante só para a prova de residência. Se a pessoa tiver, por exemplo, interesse em ingressar como professor numa universidade ou mesmo em alguns hospitais, principalmente o Rony que está em São Paulo, hoje já faz parte da arguição do currículo, a gente tem um modelo próprio de arguição de currículo, eu participo muito em Universidade Federal, então nas universidades federais tem um modelo. Para você ter noção, não é quantidade, pessoal. Não adianta fazer 10 monitorias, 10 projetos de extensão, 10 projetos de iniciação científica, 10 relatos de caso, porque tem um valor limite. Porque a gente parte do precipício mesmo, se a pessoa fizer errado. Mas a gente parte do ponto, do princípio, que se o cara faz 10 de cada atividade dessa, ele não assistiu a aula. Então, tem um valor. Então, a monitoria, por exemplo, vai pontuar até 4, estourando. Então, não adianta o cara fazer um monte. Mas o que é interessante? O que pontua? Pontua extensão,
que é projetos de extensão universitária, Liga funciona como projeto de extensão, projetos de assistência, né, à população com uma determinada doença, pontua iniciação científica, como o Rony falou, artigos, publicações, capítulo de livro, com essa história de online, muito professor ficou fazendo capítulo de livro, escrevendo, e muito aluno ajudando, então isso entra muito na pontuação, e projeto de extensão, monitoria, capítulo de livro, isso entra. Agora, pasmem que vocês não contam com uma atividade extracurricular. Isso aqui que eu e Rony estamos fazendo é atividade extracurricular. Fazer web meeting é atividade extracurricular. Montar um post do Instagram informando a população geral sobre coisas que vocês, como aluno, têm condições de informar num projeto de liga. Isso é considerado atividade extracurricular. Só que vocês têm que ter isso regulamentado. Tem que ser, por exemplo, uma liga, que vai ter um CNPJ, que vai abrir uma página oficial no meio de mídia, que vai... Isso tudo porque vai gerar um certificado para ver quem, porque não é qualquer um que abre um post e vai ter. Dar entrevista, participar de projetos, corridas, etc. Então, assim, às vezes o aluno acha que é só se enfurnar em determinadas coisas. Não é isso. E o que eu acho mais importante que o Rony ressaltou é que não pense no 10% da prova de residência. Pense nos 90% que a atividade extracurricular vai transformar você num bom profissional. O que eu acho que o currículo é? Eu fui avaliadora durante muito tempo lá na USP dos residentes que entravam e ajudava a montar. Aqui eu ajudo a montar a prova de residente clínica médica. O que acontece? Você usa o currículo por um critério de desempate. Eu e Rony estamos fazendo a prova. A gente fez a mesma pontuação. Ou a prova prática deu diferença de 1 ponto para um lado e para o outro. Tá, ele tem 97 pontos, eu tenho 98 pontos. Nós temos 1 ponto de diferença. Aí você vai olhar o currículo, ele nunca saiu do lugar. O Rony não fez absolutamente nada, ficou só dentro da sala de aula. Aí você vai olhar o meu currículo, tem uma monitoria. Aí tem monitoria de quê? Ela resolveu fazer neuro, tem anatomia. Pô, legal, ela vai poder. Agora, não adianta também fazer isso não, tá, gente? Fazer assim, eu fui no centro de intoxicações, eu fui no centro... E aí depois você resolveu fazer o quê? Eu resolvi fazer administração hospitalar. E para que você vai usar aquilo? Então tem que ter uma certa coerência. Se você não sabe o que quer fazer, então faça o que o Rony comentou, coisas básicas. Aprenda a fazer uma monitoria de uma coisa que você vai usar em qualquer especialidade, ou porque tem gente que vai, às vezes, por uma coisa tão específica, fui para a liga de paracoco que só comete o septo nasal. Não resolve. A pessoa vai achar que você é um perdido, que você queria fazer tudo para ter currículo. Então, eu falo muito dentro do que o Rony falou, a coerência, mais de uma atividade mesmo, Rony, e lembrar que isso é para formar você, e para fazer o diferencial, porque o que ele comentou, está cada vez mais difícil o processo de seleção. Então, eu vou precisar, como examinador do currículo, para me diferenciar pequenos detalhes. Para você ter noção, eu acabei de fazer uma seleção de um professor da faculdade agora, todos dois tinham doutorado, todos dois foram excelentes na prova, a nota foi diferença de décimos, a diferença, infelizmente, porque a Universidade Federal bota ponto. Se você tiver mínimo uma monitoria, máximo 4, o mínimo 1 ganha 2 pontos, o máximo 4 ganha 8 pontos. Ganhou quem tinha o melhor currículo. Foi aí que fez a diferença. Então, não é só na residência, lembrem disso, é para um todo. E o objetivo, não estou querendo que você se super especialize antes. Faça as coisas, mas não fique fazendo um monte de coisa que você não vai aproveitar, você está perdendo seu tempo. E nem deixar de ficar na sala de aula por causa disso. Também é bobagem. Não vai aprender nada. Vai sair um médico ruim, o que adianta? Não vai passar na prova, não vai passar na prova prática, não adianta ter um currículo brilhante, tá? O currículo é consequência de formar um bom aluno que quer ser um bom profissional, com coerência no que você está fazendo, tá? É igual você gastar a maior grana para ficar loura, linda, maravilhosa, faz olho verde, postiço, tudo, e vai lá e deixa o dente preto. Perdeu tempo. Então tem que ter uma coerência no que você quer, no conjunto. Acho que é mais ou menos isso aí. Então, é muito importante, né, a gente saber filtrar o que é importante para a gente não deixar de lado as outras coisas, né? Porque às vezes a gente fica querendo entrar em liga, fazer tudo quanto é coisa, e acaba esquecendo de se dedicar ao básico, né? Que são os outros 90%, né? Que é a prova teórica e a prova prática. A gente, como examinador, Julinha, a gente fala assim, primeiro eu quero que você seja um bom médico, depois eu quero que você tenha um bom currículo. Uhum. Eu já peguei uma pessoa que foi para fazer residência lá na neurologia, na USP, que era médico do Sara Kubitschek de Brasília, ele fez clínica médica, era médico há 5 anos do Sara Kubitschek. O currículo dele era maior que o meu.
um doutorado com tudo. Ele tinha um calhamaço de currículo assim. Só que eu perguntava as coisas para ele, tá, e por que você participou desse congresso de reabilitação sobre esse equipamento, era o TeraSult, para adulto? Ah, porque eu queria fazer neurologia. Tá, mas por quê? Então, é isso aí, Julinha, é a coerência. Porque para a gente que é examinador, não adianta você ter aquele monte de número de currículo e você falar assim, para quê? Tá? Tem que ter essa coerência. Não, acho que meu microfone mutou, desculpa. Não pensem só na coerência para a prova de residência, mas uma coerência de vida, uma coerência do que você pensa fazer. Eu costumo falar que o ideal é que vocês, assim, hoje em dia não tem mais essa coisa de básico e clínico, né, Rony? Porque agora é tudo online, eles têm Google, toda hora eles podem perguntar e investigar. E eu costumo dizer assim, não consigo entender por que vocês têm que chegar no quinto, sexto período para aprender a medir a pressão arterial, sendo que quando você faz um curso de técnico de enfermagem, você ensina isso no segundo grau. Então, isso é incoerente. Tá? Vocês têm capacidade de aprender qualquer coisa em qualquer momento da faculdade, desde que seja ensinado e vocês aprendam. Então, eu acho assim, lembrar que desde o início da faculdade, comece a se enxergar, você já tem condições disso, as 4 grandes áreas, entendeu? O que eu quero? Eu quero a área de ginecologia, eu quero a área de pediatria, eu quero a área de cirurgia, eu quero a área de clínica médica. Ou eu quero saúde pública, né? Que é a área de saúde pública. O que eu quero? Que são as 5 grandes áreas que vão cair na prova de residência. Qual delas eu quero? Ah, não, olha só, odeio ginecologista, não quero mexer com ginecologia. Ótimo, você já eliminou uma, já está mais fácil achar uma monitoria, um projeto de extensão. Entendeu? Vai assim, até você gradualmente ir chegando. Porque as pessoas falam muito que você não deve se super especializar. Decidir que eu quero ser neurologista vascular, igual eu e o Rony, logo quando eu estou na faculdade. Ok, mas se você também ficar muito para trás, querendo ser só generalista, alguém está estudando e fazendo currículo e você vai ficar para trás. Porque o número de informação está cada vez melhor. Então, não pule etapas, mas vivencie. Vai pensando nas grandes áreas, escolhe as grandes áreas. Pensa numa monitoria básica, que é uma coisa que você pode fazer que não vai... Anatomia ajuda qualquer área, fisiologia ajuda qualquer área. Tá? Vai pensando em coisas assim, semiologia ajuda qualquer área. Depois vai para uma iniciação científica, como o Rony falou, coisas gerais. Se você for aprender, estudar sobre diabetes, sobre hipertensão, qualquer profissão, qualquer escolha de especialidade médica vai usar essa informação. E aí depois você está apto para resolver isso. Senão você fica muito amarrado em fazer currículo, montar currículo, e currículo é uma expressão de você mesmo. Senão você vai ver que você não é aquilo, entendeu? Aí é um fake news, né? Entendi. Agora vamos para a próxima pergunta. A gente queria saber quais são os melhores programas de residência de neurologia do país atualmente. Qual estado? Doutor Rony, você pode começar falando. Rony, você está roubado, sempre você começa. E essa é uma roubada mesmo. Então, eu costumo pensar, e acho que a residência, acho que com a doutora Giovana vai conseguir responder tão melhor essa pergunta, até porque eu acho que a experiência nesse sentido consegue separar o joio do trigo, mas assim, eu acho que a residência, ela é vivenciada a partir do corpo clínico e do tipo de experiência que você quer vivenciar. Para mim, por exemplo, eu fiz faculdade na Paraíba, eu sou cearense, e vir aqui para São Paulo, na verdade, não era só um sonho de ter acesso, como a gente pensa, de estar no lugar onde eu vou ter acesso à maior gama de tecnologias em saúde e ter um melhor conhecimento científico. Mas também porque eu queria vivenciar a residência em um lugar aqui em São Paulo que pudesse ter um corpo clínico através do meu conhecimento que eu já tinha, que fosse próximo do residente, entendeu? E eu acho que a melhor residência, na verdade, respondendo bem claramente, a melhor residência vai ser aonde você tenha os seus chefes, os seus preceptores, as pessoas que lhe conduzem, entendeu? Do seu lado a todo momento. Por que eu falo isso? Porque se você for olhar programas de residência, entendeu? Que já estão aí há muito tempo,
ou que já são historicamente os melhores programas de residência, em alguns momentos desses você consegue ter acesso ao preceptor, ao chefe daquele departamento, daquela subespecialidade no seu R3. Entendeu? Você não tem a oportunidade de ter um contato no R1, na clínica, você não tem a oportunidade de tirar uma dúvida no seu R2, naquele paciente em que você precisa, tirar uma dúvida básica de exame neurológico, mas que é fundamental para a sua carreira acadêmica, tanto no R2 como no R3, porque a base do R2 é principalmente avaliar e você refinar o seu exame neurológico e a parte de neuroanatomia. Então, eu acho que não tem melhor residência, eu acho que tem residência para o perfil, entender o que você quer. A gente tem, assim, a minha vivência maior é em São Paulo, então eu consigo falar um pouco de São Paulo. A gente tem ótimas residências, como vocês sabem, aqui em São Paulo, e muitos alunos, é impressionante, falando agora para vocês que são do Espírito Santo, é muito grande a quantidade de alunos do Espírito Santo que vem fazer prova de residência aqui. Inclusive, eu tenho uma colega que eu tenho um estima muito grande, que ela é daí de Vitória. E assim, a gente tem ótimos programas aqui em São Paulo. A gente tem, eu sou egresso da Santa Casa de São Paulo, eu tenho muito orgulho pela instituição que ela é, por ter, acho que muita gente não sabe, por ter já sido o cenário de prática inicial para a residência da USP e da Unifesp na década de 50 e de 60. E eu acho que eu tive os profissionais certos durante toda a residência. Eu acho que muita gente pegou na minha mão, eu também tive que, obviamente, fazer meu arroz com feijão para conquistar meu espaço, e eu acho que isso é o mais importante. É muito o que a doutora Giovana falou. Tem a melhor residência? Tem, mas tem muito melhor a pessoa que faz a residência. Muito melhor do que a residência é ser um residente ousado, criativo, que consiga vivenciar, entendeu, os melhores cenários de prática, entendeu, de uma forma de aprendizado não só, entendeu, com o livro, mas principalmente com o caso clínico. E além da Santa Casa de São Paulo, a gente tem ótimas residências. Tem o Hospital das Clínicas na USP, tem a residência na Escola Paulista de Medicina na Unifesp, a gente tem também a residência Santa Marcelina, no IANSP, tem a residência no Santa Marcelina, que é via Sul e São Paulo, tem residências muito, muito excelentes também no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, em Botucatu, em São José do Rio Preto. No Nordeste que eu também tenho um conhecimento, porque eu vim de lá, a gente tem ótimas residências também em Salvador, tem ótima residência no Hospital Geral de Fortaleza, no Ceará. Então a gente tem residências conceituadas e que vão lhe dar bom suporte para viver os 3 ou 4 anos, a depender de quando você inicia ou de em que fase você está, durante a sua residência toda. Você precisa traçar o que você quer para a sua vida. Eu quero continuar na minha cidade, eu quero criar laços aqui, ou não, eu quero ter uma experiência fora, eu nunca saí de casa, eu quero ter a experiência de ser médico com novas responsabilidades em outro lugar, não, eu quero ir para a residência mais antiga do país, ou não, eu quero ir para a residência mais nova, onde eu acho que eu vou experimentar coisas novas e talvez eu quebre a cara, como vocês, e todo residente vai quebrar a cara em muitas coisas. Mas tudo na vida... Não quebrar a cara não é residente, Rony. Não é residente. Não quebrar a cara não é residente. O objetivo, só cortando aqui, fazendo uma adenda a você, Rony, o objetivo da palavra, que vocês precisam entender, pessoal, residência, é para morar no hospital. Por que quando você está fazendo, você é estudante de medicina, não chama? Ninguém fala. Estudante de medicina estuda muito, mas ele é integral, ele não é residente. Residente, eu fui chefe de residente durante muitos anos, sou aqui ainda, e eu falo que a gente tem que ser chato. Eu era assim, se o meu residente chegasse às 6h30, eu marcasse a visita para 7 horas, na semana seguinte eu chegava às 6h15 para ver se ele chegava mais cedo. Eu quero que ele more no hospital. Esse é o objetivo. A palavra que o Rony usou é imersão. É um período em que você vai estar imerso naquilo ali. Você vai decidir praticar. A palavra da residência é praticar tudo aquilo que você acumulou na maior parte das vezes durante a faculdade em teoria.
E agora você vai conseguir praticar aquilo. Por isso que vocês escutaram o que ele falou, como residente, ele quer alguém próximo, ele quer quem ele possa discutir, ele não quer só opinião científica. Isso aí ele vai para o computador e pega lá o último guideline. Ele quer opinião assim, tá, e como é que eu aplico isso no dia a dia? Eu acho muito importante que eu falo que a pergunta é assim, ó, vou fazer para o Rony, você vai ver que vai ficar gelado ali, não vai ficar branco porque a luz está clara. Se você passar, Rony, em São Paulo, na USP, na Unifest, na Paulista, na Ribeirão Preto, em Botucatu, qual que você vai escolher? Em Campinas, qual que você vai escolher? É essa frase, posso mostrar aqui no WhatsApp para vocês, que agora no final do ano eu recebo de um monte de aluno. Professor, acabei de receber. A Gabriela, aluna que formou agora, passou na USP de Ribeirão, passou na PUC de Campinas e passou em São Paulo. Aí fica assim, e agora, doutora Giovana? Não, porque eu fui ler que a PUC é muito de Campinas, a PUC não, passou na Unicamp, a Unicamp tem mais genética, tem mais isso. Não, mas eu vi que Ribeirão Preto é muito bom de vascular, de distúrbio de movimento, eu faço distúrbio de movimento também, e eu perguntei para ela, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você é apegada à sua família? Muito. Ela falou, muito. Então você vai fazer Campinas ou São Paulo? Primeira coisa, você cortou Ribeirão Preto. Porque não tem voo toda hora, a conexão é péssima, meu marido morou em Ribeirão Preto, fez residência lá, você não vai conseguir vir em casa direto. A cidade não funciona em Ribeirão Preto, com ônibus você tem que ter carro. Então você tem um residente que tem carro, porque eu comecei a residência sem ter carro, eu não tinha carro, então eu tinha que ter um lugar que tinha metrô, eu tinha que andar com transporte público. Então vocês não pensam isso, o que vocês pensam? Vocês pensam assim, não, mas lá tem o professor Dr. Ricardo Nitrini, mas lá tem o Sanvito, mas lá tem, né, agora o nosso queridíssimo em memória, o Charles, era sempre citado, não, mas lá tem o Charles Tilbury, todo mundo citava a pessoa. Olha só, não adianta ter, eu não sei, eu sou flamenguista, não adianta eu ter o Gabigol e não ter ninguém, não ter o meu famoso Jorge Jesus para poder fazer o time funcionar. Não adianta, o patamar cai. Então, isso tem que ser uma lógica, é o que ele está falando. Então, você tem que se adaptar ao seu perfil. Não, eu quero ter uma experiência fora de casa, eu quero lidar com tecnologia. E a gente está falando aqui, pessoal, acho importante para o Rony saber, o Espírito Santo não tem residência em neurologia, muito parecido com vocês na Paraíba. E eu tive a oportunidade, porque o HGE em Fortaleza são egressos da USP que ajudaram a montar junto com o tio deles, que é Fernanda, o Norberto, todo mundo lá. E Salvador é uma maravilha, porque o Jamari, que foi minha banca de doutorado, voltou dos Estados Unidos e montou. Então, olha só, o que está mudando? Por que as residências em São Paulo, teoricamente, eram melhores? Porque nós não tínhamos especialização aqui nos nossos estados menores, porque não existia a imagem, a técnica, o aparelho. A gente tinha que ir para São Paulo para poder fazer residência, porque não tinha. O que está mudando? Cada vez mais a gente está tendo mais residências. E está começando a ter residência em neurologia em lugares menores. Ah, é ruim? Não. Às vezes meu objetivo é ir para o interior, para enxaqueca não ter que ir para a capital, o Parkinson não ter que ir para a capital. Eu não quero ser o professor da universidade para fazer um mestrado, um doutorado, ou como o Rony, eu não quero fazer neurointensivismo ou neurovascular, uma coisa que é mais específica. Não, eu quero ir para o interior. Essa pessoa pode fazer uma residência que não precisa ter um gabarito tão alto, tá? Mas que ele seja bem. Então, assim, escolher a residência, tem que ter um bom programa de residência, isso aí ele vai ter, senão ele vai ser cadastrado no MEC, mas você tem que saber também o que é que você quer. Vou falar duas experiências aqui para eu concluir. Eu, quando fiz residência, eu queria neurologia, e eu queria o seguinte, eu quero ir onde está o nome do autor do capítulo dos livros que eu leio. Era isso que eu queria. Eu quero ver esse cara que escreve, porque, Amoremi, eu formei em 98, eu sou da época que começou o 386 a rodar e ainda usei BIP na residência, eu não tinha isso aqui que é o WhatsApp. Então eu precisava de papel, eu queria ir lá onde o Black Book era feito, que é na Escola Paulista, para poder ver se aquele cara ia me falar o que ele falava no livro, que é o que o Rony comentou. Então assim, fui para São Paulo por isso, tá? Já o meu irmão fez residência de cirurgia geral em São Paulo. Meu irmão é professor aqui na universidade também, fez cirurgia geral, depois fez gastrocirurgia, depois fez transplante. Olha bem, quando ele decidiu fazer gastrocirurgia, a residência de cirurgia gástrica, de aparelho digestivo, né, que vocês falam agora, aqui do Espírito Santo, tem maior número de cirurgia de apendicite e de colicistite, pasme, Rony, que o HC de São Paulo, por residente. Por quê?
porque aqui vai ter 100 cirurgias, você vai ter 2, 3 R1, o cara vai operar. E em São Paulo, como o Rony falou, tem 10 R1, 10 R2, 10 RT, quando você conseguir botar a mão na cirurgia, você já está no 3º ano. Quando meu irmão me falou isso, eu falei, o quê? E ele passou em São Paulo, passou na Santa Casa e passou aqui. Eu falei, pô, o cara estava noivo há 6 anos, não desenrolava o noivado, queria vir embora para o estado, morar perto da noiva para poder casar. Qual a diferença para ele? Só porque ele encheu a boca para dizer, eu fiz São Paulo, ele já tinha tido a experiência de 2 anos de cirurgia geral em São Paulo. Depois ele veio para Vitória, fez gastrocirurgia, hoje ele é o chefe do transplante, faz cirurgia robótica aqui, tem mestrado, tem doutorado e é professor na universidade. Não impediu a carreira acadêmica dele, mas é o projeto de vida dele, ele queria morar aqui e casar aqui. Então, pensem nisso, gente, porque médico infeliz não é bom médico. Ele tem que pensar em encaixar isso. Então, a melhor residência, Júlia, vai ser aquela que for melhor para você. Assim como a faculdade. Agora, se você também for brilhante, autodidata, um Einstein da medicina, você pode fazer residência, minha filha, em Botsuana. E você vai ser bom médico. Porque você é bom. Você vai superar, tá? Eu costumo falar que o pessoal de São Paulo tem meio raiva. Rony também, Paraíba, Ceará, o Norte e o Nordeste, porque o Espírito Santo é quase a Grande Bahia, né? Que o pessoal de São Paulo, eles falam assim, que acima do Rio de Janeiro é a Grande Bahia. Todo mundo para lá é igual. Eles ficam abismados, porque nós temos uma quantidade de pessoas que passam na residência de São Paulo muito maior do que se você pegar o pessoal de Santos, se você pegar o pessoal do interior de São Paulo, vai muito mais gente daqui. Por quê? Porque nós temos as nossas deficiências e assim aqui, e a gente corre atrás para superar, para ir lá buscar tecnologia, para trazer ou não, tá? Eu acho que eu acabei respondendo umas 4 perguntas aí que estavam no script antes. E retocável, doutora. Concordo 100% com o que a senhora falou. É o que vai fazer a diferença. Eu acho que tem uma pergunta, Júlia, talvez eu vou até me atrapalhar, que é sobre remuneração, direitos trabalhistas, essas coisas. É o que eu costumo falar. Eu viro para o meu residente e falo assim, com clareza. Aí eles estão me perguntando aqui, às vezes, quando estão terminando a faculdade, professora, eu vou dar um exemplo, né? Agora a gente tem muita gente, principalmente eu que estou na Universidade Federal, que tem a questão da cota, então são pessoas assim que têm uma dificuldade familiar muito grande. E às vezes um deles me falou assim, professora, mas é complicado, pensem nisso, o PSF paga 10 mil reais, e na residência eu vou ganhar 2, 3 mil, não vou conseguir ter tempo para estar plantão fora. Como é que eu vou fazer para ajudar a sustentar a minha família? Aí às vezes eu perguntava para ele, deixa eu te falar um negócio, o que é melhor? Você ficar 2, 3 anos ganhando 3 mil reais, mas depois você ter uma especialização em que você vai ganhar mais de 10 mil, no mínimo, para o resto da vida. E vai ter uma projeção de vida. Então, vocês têm que lembrar disso, porque olha só, quando você não faz a prova de residência na primeira vez, eu já ouvi muita gente, tá, mãe, falar assim, vou trabalhar 1 ano, juntar dinheiro para depois eu ir para São Paulo, comprar meu carro e poder fazer a residência. Aí ele não entendeu que ele está competindo com todo mundo do ano dele que não passou, mas todo mundo que forma no próximo ano. Então ele tem que estudar mais. Se ele esperar mais 1 ano, ele vai estudar mais. Ele só está afunilando o problema. Então o que a pessoa tem que ter muito claro é isso. Residência é um período estressante. A carga horária, hoje, ela é padrão, né? 40 horas semanais mais um plantão de 24. Então dá praticamente 60 horas. Aí o Rony deve talvez falar, muda um pouquinho, tem lugar que é 2 plantões de 12 horas, tem gente que tem enfermaria, bota um plantão de enfermaria de 8 horas, mas em média você tem um plantão e tem 8 horas por dia durante a semana. Eu queria perguntar, depois o Rony vai responder, qual dia que ele fez 8 horas na residência. Se ele falar para mim, ele ganha um prêmio, porque ninguém que faz residência fica 8 horas só no hospital. E se ficar, a tia Giovana aqui, quando passa a visita, fala assim, esse não vai ser um bom profissional. Que é aquele cara que está contando no relógio a hora que ele pode ir embora, e não na hora que ele acabou de resolver o paciente que ele entubou. Então, não é o momento. Então, o que eu acho assim, não é obrigatório por lei mais, você pode dar plantão fora, o que você não pode é, dando plantão fora, ter conflito de interesse. Então, por exemplo, a pessoa não pode dar um plantão num lugar que é totalmente, sei lá, porque hoje tem residência em hospital privado, aí ele está num plantão de hospital privado e dá plantão numa coisa que é contrária, coisas assim, né, de convênio. Então, tem esse conflito de interesse, aí depende se é uma instituição privada ou pública. A média de salário, o Rony pode até falar, vai de 3, tem umas residências privadas que vai um pouquinho mais, 2 e pouco, 3 e pouco, tem gente que vai até 4.200. É mais ou menos essa média. E essa carga horária em média.
como o Rony já falou, 3 a 4 anos, porque tem lugares que você vai direto para neuro, então você faz 1 ano de clínica médica mais 2 de neuro. E tem lugares que você tem que ter pré-requisito de 2 anos de clínica médica. Por exemplo, Santa Marcelina, no sul de São Paulo, você faz 2 anos de clínica médica em qualquer lugar, depois vai para neuro. Isso vai depender também, Júlio, onde você passar. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz Santa Marcelina, eu fiz 2 anos de clínica médica no Santa Marcelina. Só que eu encasquetei que queria fazer a USP. Então, eu fiz a prova da USP e fiz mais 1 ano de clínica médica. Então, eu fiz 3 anos de clínica médica e 3 anos de neurologia, na verdade. Então, assim, isso é de cada um, você vai traçar. Então, o que eu acho problemático, o que eu vejo os residentes, é cuidado com isso, porque pense que é uma época curta, onde é para você ter o máximo aprendizado prático possível. Porque o cara começa a dar muito plantão e, gente, o dinheiro sobe a cabeça. Isso é igual assim, o dia que você tiver um carro automático, você não quer voltar para o manual. O dia que você ganha X, você não quer descer. Entendeu? Porque você já botou o celular melhor, já pagou a conta melhor, aquilo vai. Então, eu vejo a pessoa começa, às vezes, a dar muito plantão, porque o R1 é de clínica, é tranquilo, e aí, quando chega no R2, no R3, onde ele precisa ter tempo para estudar mais, ele já está com aquela dívida acumulada, já está com um monte de plantão e não vai. Então, eu só falo assim, equilibra o que você vai fazer de plantão fora. Porque não adianta dar plantão na residência, fazer plantão de fora, tá morto depois, só querer dormir, aí não estudou. Que é a época boa de você estudar, que você tem lá o poderoso que acabou de escrever o último artigo, o último capítulo de livro para tirar a dúvida, você está morto, não aguenta, você é aquele residente apático. Então, assim, só tomar... Eu queria ver o que o Rony tem também a comentar disso, dessa questão de... Então, doutora, a provocação foi ótima. Em relação à questão da carga horária da residência, é bem isso mesmo. Regulamentado, a Comissão Nacional de Residência Médica coloca que a residência ela pode ter até no máximo 60 horas semanais, mas assim, é muito incomum durante a residência a gente fazer no máximo 60 horas semanais. Principalmente porque no primeiro ano de residência de clínica, no primeiro ano de residência da neurologia, que você está dentro da clínica médica, você está inserido nos ambientes de UTI, você está inserido nos ambientes de pronto-socorro dentro da residência, junto dos residentes da clínica médica. O R2 e o R3 você vai vivenciar a enfermaria, você vai vivenciar também o UTI neurológico, você vai vivenciar o pronto-socorro, principalmente direcionado aos pacientes neurológicos, e o seu interesse, na verdade, é o que vai fazer que neurologista, entendeu? Você vai ser. Então, assim, é como a doutora falou, você pode ter horário para ir embora, você pode ter, mas o paciente não tem hora para poder dizer quando vai ser entubado, quando vai rebaixar, quando o líquor que você vai ter que coletar no seu R2 e R3 vai dar certo em 5 minutos, em 10 minutos, em meia hora. Então, e nem deixar de ver, né, Rony? O caso raro. Chega aquele caso raro que ninguém viu. Acabou o seu plantão, 7 horas. Você vai embora? Vai deixar de ver aquele caso? Não vai. Não vai. Com certeza. Então, acaba que a carga horária, quem vai fazer, na verdade, é a dinâmica do serviço onde você está. Claro, a maioria dos programas de residência, e é importante que as COREMs, que as comissões locais de residência médica fazem, é tentar aplicar para que essa carga horária seja mais claramente correspondida, até porque o residente tem que vivenciar, claro, o ambiente do hospital, mas ele tem que conseguir ter capacidade de consolidar aquilo que ele aprendeu dentro de casa, revisando artigo, fazendo as aulas, e vocês vão ver que vocês vão ter que preparar muitas aulas durante a residência, entendeu? Revisando os casos, porque a boa neurologia é também você saber passar um bom caso, saber passar uma boa evolução, ou seja, ter o seu paciente na sua mão. E isso vai lhe demandar muito tempo, até porque assim, as condutas, você tem que saber não entrar no embate, mas você tem que saber questionar se a conduta que é passada pelo seu chefe, pelo seu preceptor, é a de melhor evidência, se existe algum questionamento, alguma dúvida quanto ao diagnóstico, e isso você não vai saber só vendo o caso, você vai saber só consolidando aquilo que você aprendeu dentro de casa, entendeu? Ou no meio de um plantão, ou eventualmente fora. Então, essa carga horária, ela pode ser excedida? Pode, pelas características da residência, como a doutora falou, mas é importante que seja estabelecido isso.
E dentro da carga horária, uma outra coisa mais normativa é que pela Comissão Nacional de Residência Médica, o residente ele tem direito a um pós-plantão. Ah, bem lembrado. Entendeu? Depois das 12 horas do plantão, o residente ele tem o direito respaldado de 6 horas, entendeu? De 6 horas de pós-plantão. Então, ele sai do plantão às 7 horas da manhã, às 6h30, por volta desse horário, ele tem direito a ir para casa, até porque a gente sabe que, principalmente a gente que vivencia muito a medicina do sono, que uma noite mal dormida vai, obviamente, interferir na consolidação da sua memória, no que você vai captar, tudo isso. Então, a gente tem esse direito enquanto residente, e a ideia durante a residência é você tentar buscar otimizar seu tempo, entendeu? O máximo possível nas atividades que você vai ter em enfermaria, ambulatório e nos outros ambientes que vocês vão ver que não estão só dentro, muitas vezes, do hospital, mas também fora dele. Rony, acho importante lembrar ali, você comentou do pós-plantão, eu tinha esquecido realmente, e eu lembrei que tem gente que tem hábito de fazer, às vezes, invertido. Agora ele falou, tem gente que libera de manhã e às vezes o residente volta a fazer um ambulatório, uma aula à tarde, e já tive opções também, já vi residente aqui no hospital, que às vezes passa visita na enfermaria e fica liberado da atividade da tarde. É o que o Rony falou, depende muito da dinâmica do serviço do hospital. Por exemplo, às vezes quando é plantão em UTI, eles preferem passar a visita com a rotina de manhã, porque você já sabe o caso, e aí liberar para o resto da tarde. Quando eu brinco que eu falo que é para vocês viverem dentro do hospital, gente, mas eu falo assim, eu sou aquela que é para ser humano, é para almoçar, não é para deixar ninguém sem almoçar, sem férias, sem sair no feriado, nada disso. Eu costumo falar o seguinte, é como ser estudante, você não pode dar telhado de vidro. Entendeu? Então, por exemplo, tem um feriado, não precisa todo mundo da residência vir passar visita, mas aquele que vier tem que saber dar conta do recado. Entendeu? É essas coisas que tem que vivenciar na residência, igual o Rony está falando. Não precisa ser masoquista, sofrer. Infelizmente, eu fiz USP, e a neurocirurgia da USP, por exemplo, é um clássico, que se o cara chega atrasado, eles perdem um dia de férias. Era um negócio maluco. A gente vivia denunciando lá, porque era uma coisa meio escrava. Então, tem alguns programas de residência, como o Rony falou, mais antigos, que tem umas coisas meio estranhas. Mas que hoje em dia isso melhorou muito, com essa questão da transparência, de tudo estar online. Então, a questão trabalhista tem sido mais vista. Então, assim, por isso que não é mais, isso foi até uma aquisição na minha época, em 2005, que não é mais obrigatório, porque na minha época era obrigatório, você não podia dar plantão fora, você fazia isso escondido, e aí o governo fez isso que, claro, né, ele também não precisa dar reajuste, não precisa aumentar, porque teoricamente ele teria que aumentar o salário. Então tem férias, tem direito à licença, por exemplo, muitos me perguntam, você nem comentou ali, não estava no script, de licença maternidade, mas é um direito, entendeu? Então assim, tem alguns direitos muito semelhantes, não tem é 13º, porque não é CLT. Então, você tem direito a férias você recebe, mas você recebe 12 meses do ano só, você não recebe 13, tá? Que isso daí. Você também não perguntou, existe o auxílio moradia, quando a residência não tem moradia e a pessoa tem condição mais baixa, ela pode questionar, mas isso é um dilema, tem lugar que libera, tem lugar que não libera, porque isso tem várias prerrogativas judiciais, porque aí já entra em meio conflito de trabalho, entendeu? Porque, teoricamente, é o que ele falou, nós somos regulados pelo Ministério da Educação. Então, não é pelo Ministério do Trabalho. Por isso que não pode, o que o Rony está falando, vincular como uma exploração. O que eu acho que vocês têm mais que tomar cuidado, que eu vejo aqui, fico muito estressada em residência, principalmente, o Rony vem de instituições universitárias, eu também, em residências de hospitais privados, em que eles confundem umas coisinhas, ele bota o cara para fazer plantões privados, pagando como se você estivesse dando plantão fora, e na verdade você está dando plantão no próprio hospital, então ele meio que te explora dobrado. Né? Ele te paga como residente e bota para você já ser a mão de obra do hospital. Isso é complicado, porque como o Rony falou, você está ali para aprender, você não está ali para assumir a responsabilidade de um hospital. Né? Então, isso é complexo. Certo. Então, agora vamos para a próxima pergunta. Ainda em relação à residência, qual que é o foco dos 3 anos da residência normalmente? Isso costuma variar de um programa de residência para outro? Como que funciona?
Acho que eu geralmente até comentei. O primeiro ano é clínica médica, aí tem residências que já está incluso, que a gente chama de acesso direto. Por exemplo, a USP de São Paulo é assim, a Santa Casa, a Unifesp. Você faz a prova direto para neurologia. Campinas, Ribeirão Preto, vários locais. E aí você já faz 1 ano de clínica médica, depois 2 anos de residência de neurologia. E tem outras que você faz prova direto para neurologia e você tem que ter como pré-requisito 2 anos de clínica médica feitos antes. Aí depende um pouquinho de cada local, né? E aí também é assim, existe uma normativa da Comissão Nacional de Residência, Júlia, para quem está ouvindo, que tem alguns serviços básicos, você tem que ter um número de leitos, geralmente tem que ter no mínimo 10 leitos para ter uma residência em neurologia, no mínimo um preceptor com doutorado, tem algumas coisas básicas, você tem que ter neuroimagem, então assim, aí tem estágios que a Comissão Nacional de Residência põe como obrigatório. Rony comentou alguns, pronto-socorro neurológico, UTI neurológica, esses são obrigatórios, inclusive tem um percentual de carga horária. Então, por exemplo, no R1, você tem um percentual de carga horária de até 25% de emergência, UTI ou pronto-socorro. No R2, esse percentual cai, porque ele tem que fazer mais subespecialidades. Aí vai depender muito do serviço, como é que o serviço é. Às vezes tem serviços que não é o caso onde eu e o Rony fizemos, mas eu sei que tem serviço que, por exemplo, não tem pronto-socorro de neurologia. Aí ele faz um convênio com quem tem para a pessoa ir lá. Ou não tem um determinado aparelho, eletroneuromiógrafo, ele vai fazer em outro local, entendeu? E aí vai depender muito, assim, por exemplo, não pode passar um tempo só fazendo exames de imagem, senão você vira neuroradiologista e não neurologista. Então, é um percentual. Então, tem uma grade. Agora, como é que é o R1 e R2 de neurologia propriamente dito? Aí é o seguinte, a entidade, que é a Associação Brasileira, a Academia Brasileira de Neurologia, que é a ABNeuro, ela estipula uma prova para R1, para R2, teórica, e depois você faz uma prova prática para você ter o título de especialista. A gente, para ser neurologista, você não precisa ter o título, você pode ter só o título de residência, só o diploma de residência. O que é o título de especialista? Vocês conhecem hoje como RQE, que é o registro de especialista. Então, o que acontece? A pessoa pode fazer uma residência e ter o certificado de residência e se registrar neurologista, ou ele pode fazer em alguns locais, por exemplo, a Santa Casa tinha muito isso, quando não tinha dinheiro para muita bolsa, eles faziam muito, tinha X neurologistas, mas tinham vários estagiários. A carga horária é igual, a diferença do estagiário é que ele não recebe. E o residente recebe. É como se fosse igual vocês aprendem, monitor oficial e monitor voluntário. Carga horária é a mesma, mas um tem a bolsa de monitoria e o outro não. Tá? E aí libera para dar plantão. Qual é a diferença? Esse cara que é estagiário não vai ter diploma de residência, então ele tem que fazer a prova de título para poder ele se falar especialista. Tem pessoas que têm título e residência, tem pessoas que têm título ou residência. Tá? Isso é para você exercer a profissão de neurologista. E aí, como a academia botou a prova, que tem algumas questões, então, por exemplo, igual o Rony falou, tem muita aula na residência. Então, geralmente, neuroanatomia, neurofisiologia, mais no primeiro ano. O segundo ano já são as aulas mais de doenças, subespecialidades, é mais nessa área. Então, geralmente, os programas de residência já montam tentando abarcar mais ou menos isso aí, para chegar no final do ano você já está para fazer a prova, tá? Então, é mais ou menos isso aí, o R1, R2. Eu acredito que não mudou muito, Rony. Se eu estiver errada, você me corrige. Não, é basicamente isso que a doutora falando. Só complementando, assim, a nossa estrutura atual seria o quê? O R1, e acho que a doutora Giovana compartilha dessa minha opinião. O bom neurologista, antes de tudo, tem que ser um bom clínico. A nossa especialidade é clínica, é de observação, é de avaliação constante do paciente. Então, o primeiro ano é uma residência de clínica. Alguns lugares dão a oportunidade de vocês darem um ou outro plantão dentro da carga horária na neurologia, passar alguma vez na enfermaria. Mas, essencialmente, vocês vão estar no pronto-socorro, nas UTIs, avaliando os pacientes clínicos e nos ambulatórios das principais especialidades, cardiologia, pneumologia, reumatologia, que tem muita integração com as doenças neurológicas, enfim, as especialidades clínicas que incorporam tem interface junto com a nossa especialidade. O R2, qual é a função do R2? É principalmente refinar exame neurológico, a parte de neurofisiologia e neuroanatomia e ter o conhecimento sobre as principais doenças neurológicas. Então,
O R2 e o R3 você vai passar na enfermaria, você vai passar na UTI nos principais casos, vocês vão acompanhar os principais ambulatórios, ou seja, das doenças neurológicas mais comuns. Aí vai ser, obviamente, a neurologia vascular, a cefaleia, a epilepsia e outros ambulatórios. O R3, qual é a função do R3? A função do R3 é refinar e qualificar o residente que está terminando a conseguir interpretar os principais exames, ter acesso ao conhecimento básico das tecnologias em saúde e conseguir traçar, a partir da anamnese e do exame que você aprendeu no R2, os principais diagnósticos das subespecialidades. Aí o residente vai rodar ou vai entrar nos ambulatórios das subespecialidades. Volta cefaleia, neurologia vascular, vai entrar neuromuscular, neuroimunologia, enfim, várias outras especialidades. E uma coisa importante, principalmente para vocês que vão fazer prova, existe o 4º ano da neurologia. Tá? São, teoricamente, até 3 anos atrás, 2018, o programa era de 3 anos. O que acontece? A Academia Brasileira de Neurologia, junto com a Comissão Nacional de Residência Médica, resolveram criar um 4º ano de neurologia, com um projeto piloto, principalmente nas instituições em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Isso era o teórico, porque era para começar entre 2019 e 2020. Chegou a pandemia, atrapalhou tudo. Quais são os programas que hoje têm ingresso com 4 anos? A HC, na Universidade de São Paulo, Unifesp e a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Até onde eu vi, são essas 3 instituições que já têm programa de 4 anos. Qual é a ideia do 4º ano? A ideia do 4º ano é, a partir, entendeu, da atualização e de manejo de outras áreas que são afins da neurologia, mas que não são capazes de ser lidadas ou de ser vivenciadas nos 3 anos, essas áreas poderem ser vivenciadas no 4º ano de neurologia. O que é para entrar? Isso é teórico por quê? Porque a primeira universidade a implantar o 4º ano foi a Unifesp. E o 4º ano dele só vai acontecer em 2022. Então, essa matriz de competência é teórica. Quais são as áreas? Manejo da dor, neurooftalmologia, otoneurologia, medicina do sono, genética. São áreas que, na maioria dos programas de residência, os 3 anos não são suficientes para que o residente ele seja capaz de interpretar e consiga ter um manejo das principais doenças ou dos principais sintomas relacionados a essas sub-áreas. Além disso, na residência, muitas delas têm muita defasagem e, pelo menos, não que a gente precise sair especialista nos exames, mas o que é que o neurologista geral precisa saber? Interpretar, entendeu? O resultado que o especialista, que o subespecialista passou do exame e, principalmente, saber as principais indicações de quais exames: potencial evocado, eletroneuromiografia, eletroencefalograma, polissonografia e outros exames como SPECT para avaliação de perfusão, PET para avaliação de metabolismo. São exames que vocês vão ver na prática como futuros neurologistas, que vai passar eventualmente por você algum outro especialista que pediu aquele exame, ou às vezes vocês precisam ter esse arsenal diagnóstico e vocês precisam ter uma base, entendeu, de quando pedir e qual o melhor paciente, entendeu, que é indicado fazer aquele exame. Então, a ideia do 4º ano, que já é uma experiência no programa piloto dessas 3 faculdades, mas a ideia é que seja implementado paulatinamente no Brasil todo, a ideia é que o 4º ano tenha mais ou menos essa matriz de competência. Só para fazer um adendo, Rony, porque eu vivenciei isso, eu fiz o 4º ano, eu fiz neurovascular. E o grande problema, Júlia, só para vocês e todos os alunos que estiverem assistindo entenderem, é que antigamente existia uma coisa que era registrada no MEC como área de atuação. E
eu vou falar porque eu tenho aqui em casa, meu esposo é ortopedista. Na ortopedia, eles fizeram isso de uma forma muito coerente, então isso vira uma subespecialidade. Então você tem o ortopedista de mão, aí tem o cara que é contratado para ser cirurgião de mão, tem o ortopedista pediátrico, então essa subespecialidade. E isso gera uma outra, às vezes, por exemplo, a gente já tem a Sociedade Brasileira de Cefaleia, então o cara entra em outra sociedade. Isso gera, para vocês entenderem, principalmente em grandes centros, em locais de pesquisa, e também, são duas coisas que a área de atuação é importante. Um é para você realmente emergir mais naquela área e se tornar mais especialista, principalmente em grandes centros de pesquisa e metodologia de diagnóstico, né? E a outra é o que o Rony comentou ali, é interface com subespecialidades. Então, por exemplo, dor pode ser um anestesista, pode ser um médico, neurologista, pode ser um fisiatra, mais especialidades. Quando você fala de cefaleia, a gente trabalha muito com o pessoal de cirurgia bucomaxilo, ou então com dentista, que faz muito bruxismo. Então, eles fazem que é orofacial. Então, a área de atuação, só que isso virava um limbo. Você não tinha como registrar isso, você não tinha... Então, o que aconteceu? Isso começou realmente, eu vou te falar, porque eu estava lá, tanto que eu tive a oportunidade, em 2006, eu tenho um papel, que é de R4. Depois começou essa guerra, se ia se chamar R4, se ia se chamar quarto ano, como é que ia chamar isso? Então, o que foi decidido, mas foi, olha para vocês verem a dificuldade de implementação, isso está há mais de 10 anos, vão ser subespecialidades, então entra como o R+, que é o que acontece na neurocirurgia, que eles têm um R+, é o que acontece na ortopedia, que a gente fala que tem um R+, que aí o cara vai escolher uma subespecialidade, porque ele pode aceitar, e principalmente porque agora você não pode ter mais de 2 RQE. Então, o cara não pode mais registrar que ele está atendendo, e ele é, por exemplo, vamos supor, se Rony registrar que ele é neurologista e neurologista vascular, ele não pode pegar neurointensivismo, que ele já está pegando 3 RQE, 2 subespecialidades e uma especialidade. Então, esse é o objetivo. Então, por exemplo, você vê que ele colocou no currículo como fellow, hoje a gente coloca fellow, né, que você acompanha o serviço daquilo. Na verdade, é o R4, ou o R5, né, porque às vezes a gente faz 1, 2, 3 anos, vira R4, R5, R6. Então, assim, algumas áreas já tem tanta coisa para fazer, tanta... Desculpa, interface que você tem. Perdão. Separação, então principalmente dor, cefaleia, neurofisiologia, que entra eletroencefalo e eletroneuromiografia, como ele comentou, está entrando muito neuroimunologia, neurovascular, distúrbio de movimento, demências, então a gente tem isso, que acaba sendo, a gente acabou sem querer, Rony, fazendo a quarta pergunta dela, que são as opções pós-neurologia, é isso aí. Agora, eu sempre ressalto uma coisa, sabe, Júlia, porque eu queria voltar. Meu objetivo era voltar para Vitória e ser professora, eu queria isso. Então, eu fiz o doutorado, escolhi minha área de atuação, só que assim, eu sempre tinha na cabeça que como eu ia ter que atender de tudo, porque o que é muito comum em São Paulo, por exemplo, o professor Ricardo Nitrini, ele não atende outra coisa no consultório, ele só atende distúrbio cognitivo. Isso, para a realidade de quando eu voltei 15 anos atrás aqui em Vitória, era irreal eu voltar. Vamos supor que Rony vai voltar para Paraíba, ele vai abrir o consultório dele e vai dizer, não, eu, doutor Rony, fui para São Paulo, eu só vejo neurovascular. Você não consegue. Então, eu sempre falo assim, durante a residência, a Rony colocou muito bem, não esquece de sair um bom neurologista primeiro, se você quiser voltar para uma cidade menor. Mas tenho a felicidade de falar que com essa questão da pandemia, todo mundo vê muita coisa ruim, eu vejo muita coisa boa também. Como a coisa online, Rony, aumentou muito e os exames estão chegando em mais locais, por exemplo, eu já consigo aqui em Vitória hoje fazer coisas que têm mais a ver com o que eu estudo. Eu fiz minha especialização em neurovascular, mas quando eu vim para Vitória eu tive filho, então eu acabei não trabalhando com neurovascular por causa de plantão. E como eu fazia toxina botulínica para reabilitação de AVC, eu acabei indo para distonia, e da distonia para cefaleia. Então, hoje eu faço muito mais distúrbio de movimento e cefaleia, que é onde eu pesquiso, é onde eu tenho ambulatório na faculdade, onde eu tenho tudo. Então, também a gente, às vezes, muda. Um grande nome da cefaleia hoje, que foi presidente da Sociedade Internacional de Cefaleia, que é uma italiana,
ela, na verdade, a Tessarolo, ela antes, ela fazia neurovascular, e foi a mesma história, resolveu mudar de subespecialidade. Então, é para vocês entenderem. E tem opções também, acho interessante lá colocar, de, às vezes, procedimento, que as pessoas acham que neurologia não tem procedimento. Você tem eletroencefalo, você tem eletromiografia, tem gente que vai montar laboratório de líquor, como eu tive ex-aluno que chegou aqui e montou, tem pessoas que vão fazer neurovascular, que é fazer hemodinâmica, angiografia cerebral, e fazer outras coisas. Então, assim, tem algumas subespecialidades que dá para fazer procedimento. Doppler transcraniano, que também faz. Então, tem algumas coisas. Porque hoje em dia eles têm uma cabeça quando estão para formar, e, infelizmente, muitos assim, mas não vai ter procedimento, vou ver de quê? Só de consulta? Entendeu? Então tem um pouco isso. Então, para tirar um pouquinho desse mito, que não é só consulta. Hoje em dia também tem gente que faz só, por exemplo, UTI neurológica, ou unidade AVC. Então, trabalha só de plantão no hospital, entendeu? Só para vocês entenderem isso daí. Certo, ótimo. E agora a última pergunta para finalizar é: qual é, em média, a remuneração do residente e como está o mercado de trabalho para o neurologista hoje? Doutor Rony, você pode responder, por favor? Posso. Em relação à remuneração do residente, tudo isso é regulamentado pela Comissão Nacional. Como vocês sabem, e já foi falado, o residente ele é remunerado pelo regime geral de previdência social. E o que nós recebemos é uma bolsa de residência médica. A última bolsa nossa, ela foi reajustada em 2016, e o valor dela hoje é em torno de R$ 3.300. A questão é que, como a gente está sob o regime de previdência social, a gente tem que retirar uma parte desse valor, que hoje são 11%, entendeu? Para a previdência. E acaba que esse valor final vai ficar em torno de R$ 2.900, R$ 3.000. Então, essa é a bolsa de residência. Um adendo importante é que, com a pandemia, o ministro da Educação, ele acrescentou a esse valor uma bonificação para os residentes em saúde, seja residência médica, seja residência multiprofissional, que é um valor de R$ 667. Por lei, esse valor é bonificado além dos quase 3 mil que a gente recebe, mas somente enquanto o Brasil tiver declarado o estado de emergência de saúde pública, que pela situação atual a gente não sabe até quando vai, né? Está piorando tudo, no país inteiro. Mas, enfim, então, juntando os dois valores, a gente ganha hoje em torno de R$ 3.600, R$ 3.700. Uma pergunta que é super importante, não está no seu script, mas eu vou falar. A pessoa vem de fora, a primeira coisa, esse valor dá para sobreviver? Dá para poder ficar em São Paulo? Dá para ficar em capital com esse valor? É difícil, não é fácil, principalmente por conta dos custos de moradia, por conta dos custos que vão estar intrínsecos em relação à questão de alimentação, de tudo, apesar que, por exemplo, tem opções, o Hospital das Clínicas, acho que do país, tem referência com essa questão da disponibilidade de moradia estudantil, por programa específico da instituição, não é uma coisa que é regulamentado para todas as instituições, como a doutora Giovana já tinha falado, mas eventualmente, mas assim, tem como sobreviver? Dá para ficar os 3 anos no aperto? Dá para ficar os 3 anos no aperto. Eventualmente você pode fazer, como a doutora Giovana falou, algum plantão por fora para complementar, contanto que eu sou super concordante com essa opinião dela, contanto que isso não prejudique o seu aprendizado. Porque, assim, se você saiu de casa, muitos de vocês vão sair de Vitória de casa, é para aprender. Então, assim, dediquem-se à residência que vocês vão ser bons neurologistas. E isso já concatena com a segunda parte. Qual é o valor do mercado de trabalho? Como que está o mercado de trabalho para neurologia? Tem uma resposta correta? Não tem. O que eu posso dizer para vocês é que a boa residência vai ser a peça-chave para o profissional que você vai ser no mercado de trabalho. A oportunidade para bom residente sempre vai aparecer, mas precisa ter uma condição necessária, ser bom residente, ter acesso, entendeu, ao melhor aprendizado junto com o paciente durante a residência. A neurologia ele dá a oportunidade de ir para uma gama de subespecialidades, neurologia vascular, neuroimuno, neurologia cognitiva, neurofisiologia,
tanto com alguns com mais aspecto clínico, outros com aspecto de procedimento. Então, assim, não existe mais hoje a ideia de neurologia ser um aprendizado, ser uma medicina de consultório, uma medicina de UTI, uma medicina de pronto-socorro. Isso hoje é muito mais dinâmico do que antes se falava. Agora, o que eu consigo dizer para vocês é que o mundo do trabalho, a depender de onde vocês forem, como a doutora Giovana falou, vai exigir para além da sua subespecialidade. Então, antes de tudo, seja um bom neurologista, porque você pode ser um neuroimunologista que só sabe tratar neuromielite óptica. É uma doença super, super, super rara, entendeu? Que vai chegar no seu consultório, que vai chegar na sua vida acadêmica, na sua vida no mercado de trabalho, saber tratar bem aquelas cefaleias que às vezes o paciente só faz uso abusivo de analgésico, saber tratar aquela epilepsia em que deram, às vezes, um antiepilético, um fármaco anticrise, com uma crise generalizada e, na verdade, se trata de uma crise focal e o paciente muitas vezes piorou da epilepsia. Vai ser aquele paciente que ele recorre 2, 3, 4 vezes AVC porque não foi feita a melhor investigação. Ou seja, eu estou falando aqui de doenças neurológicas super comuns, que não vai chegar para o neurologista, vai chegar para o clínico, vai chegar para o cardiologista vai chegar para o reumatologista. E quando você tiver acesso isso, entendeu? As melhores evidências e conseguir saber manejar o beabá da neurologia de forma bem feita, vai aparecer pacientes para você e você vai conseguir construir a carreira que você quer. O valor que ganha um neurologista hoje é muito variável. Por quê? Porque existem ambientes diferentes, existe a qualidade de vida que você quer, isso é super importante, entendeu? Tem gente que quer construir família logo, tem gente que quer voltar para o seu interior para trabalhar com população mais específica, tem gente que depois dos 3 anos da residência cansa um pouco e não quer emendar no R4, num fellow, num programa de pós-graduação e quer parar um pouco para trabalhar. Já vai ter aquela pessoa que quer, por exemplo, constituir uma carreira acadêmica e já quer terminar a residência, tentar iniciar um programa de mestrado, de doutorado, que vai demandar mais tempo de laboratório, mais tempo de pesquisa clínica, e isso, obviamente, vai repercutir na sua reserva financeira. Então, o mercado de trabalho, ele varia da subespecialidade que você quer, entendeu? Do tipo, entendeu? De perfil de residente ou de neurologista que você quer ser, se é o de consultório, se é o de pronto-socorro, se é o de UTI, enfim, se é da sala de cirurgia fazendo monitorização intraoperatória, enfim. E principalmente do estilo e da qualidade de vida que você quer constituir para a sua vida. Se você quer uma vida mais atribulada, se você quer uma vida mais de consultório, se você quer uma vida mais de pesquisa clínica. Acho que é isso. Doutora, seu microfone está mudo. Ah, perdão, desculpa, gente, eu esqueço. A única coisa que eu acho que eu acrescentaria, assim, porque eu vivi isso aqui no Espírito Santo, e eu acho, nós temos que lembrar que, considerando as especialidades, né, especificamente o neurologista, considerando a medicina como um mercado de trabalho, é o que o Rony comentou, um bom médico nunca vai ficar sem trabalho, porque as doenças nunca vão deixar de existir. Vídeo o Covid, que agora, neuroinfectologia era um negócio que ninguém queria. O Covid dá 200 mil coisas neurológicas. Nós estamos vendo aí processo demencial aumentando, cefaleia aumentando, AVC aumentando. Então, assim, se a pessoa quiser depois, vai ter uma hora, igual teve neuro-HIV, vai chegar uma hora que vai ter neuro-Covid. O cara faz só as manifestações neurológicas do Covid. Então, tem. Então, o mercado, eu acho que não fica sem. E o que ele colocou é o que eu concordo plenamente. Depende das suas opções, o que você quer para a sua vida, o que você vai pensar. Só lembrar que nós estamos vivendo o século XXI, o século do cérebro. Então, especialidades como neurologia, psiquiatria, geriatria, reumatologia, são especialidades que estão em altas, porque estão tendo as principais doenças, a doença mais mata no Brasil é a AVC, entendeu? Então, assim, 15% da população brasileira tem enxaqueca. Então, você tem especialidades de alta prevalência, com doenças muito prevalentes, doenças crônicas, não transmissíveis. Então, você tem um mercado de trabalho muito bom. A pessoa não vai ficar sem emprego, mas é o que ele comentou, vai depender
do seu perfil, do que você vai investir na sua carreira. Você quer voltar para ser neurologista, trabalhar no posto de saúde, ou você quer um neurologista de dentro do hospital, o que você vai fazer para ver o seu mercado de trabalho. Mas o que me chama a atenção é que a neurologia é um mercado em expansão, pelo aumento da possibilidade de investigação do cérebro, pelo aumento da possibilidade de começar a ter mais tratamento para você ter, a gente não tinha trombólise, gente, até 10, 15 anos atrás. Então, nós estamos tendo mais opções de tratar, mais opções de diagnosticar, e com isso gera mais mercado de trabalho. Então, é uma área, sim, em expansão. Tá? Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que ter em mente. E que, por exemplo, durante muito tempo, você tinha muito neurocirurgião. Hoje me perguntaram isso. Eu dei uma entrevista hoje para o jornal, me perguntaram isso. Mas por que não bota só o neurocirurgião? Porque ainda tinha aquela visão. O neurocirurgião vai para o interior, ele resolve tantas cirurgias como ele resolve a clínica. E isso está cada vez mais acabando. Porque você está tendo tanta coisa na neurocirurgia, que é muito mais específico, um DBS, uma cirurgia laser, outras coisas, que não é a praia dele ficar controlando enxaqueca por abuso de analgésico. Então, isso vai para o clínico. Então, eu acho que é um mercado de trabalho, considerando as subespecialidades da medicina, muito bom. Mas eu sempre comento o que o Rony comentou, que é o seguinte, então pediatria ninguém vai fazer mais? Depende. Se você conseguir ser o melhor pediatra de uma cidade que tem 200 mil pediatras, você vai ser o melhor pediatra, mesmo que tenha 200 mil. Você vai ter condições de ser. Então, tem que ter muito esse raciocínio. Não pode a pessoa achar que essa fórmula de bolo, né? Porque, infelizmente, medicina é trabalhar muito, mas você vai ter um mínimo. Uma qualidade de vida você vai ter, entendeu? Um mínimo você vai ter. A medicina como um todo, é o que o Rony comentou, nesse processo de pandemia, está enfrentando um momento muito crítico. Eu acho que nós médicos, a gente devia berrar mais, se unir mais, porque eu não vi nenhum médico ganhar mais para ser médico na pandemia. Mas ele é a pessoa que mais se expôs na pandemia. E aí, quando você vai falar de qualquer profissional, vai falar com advogado, mas eu vou para esse lugar, eu vou me expor, o que eu vou ganhar de insalubridade com isso? E muitas vezes, por exemplo, eu sou professora universitária, a gente vai para dentro do hospital para dar aula, aqui a gente está em sistema híbrido, tem aula prática presencial, com o menor número de alunos tem, eu não ganho insalubridade. Porque a universidade, né, o governo federal enxerga que o professor de medicina é do Ministério da Educação. Ele não dará aula dentro de um hospital, então ele não tem que ganhar insalubridade. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que questionar mais, porque a gente está se deixando muito levar, entendeu? Por exemplo, será que as pessoas que estão trabalhando na frente de batalha com Covid, PS, UTI, não tem que ter uma remuneração melhor? Porque muitos colegas meus, infelizmente, eu perdi 2 colegas de turma que a esposa não trabalhava. E aí? O cara vai e você vai viver de quê nos próximos meses? Como é que você vai manter esse padrão? Então, assim, não esquecer também, pessoal, que vocês vão ser, o que o Rony falou é muito importante, vocês vão ser profissionais liberais, autônomos. O dia que você está doente, você não recebe. Durante a residência, você tem um regime de trabalho. Mas fora da residência, poucos são contratados com carteira assinada. Então, se eu não for para o meu consultório hoje, eu não recebo. Então, lembrar de fazer previdência privada, lembrar de fazer seguro de vida, de se respaldar também quando você for para o mercado de trabalho. Não esquecerem dessas coisas, se programem, ok? Uhum. Então é isso, doutora Giovana, doutor Rony. Nosso tempo agora está limitado, mas foi ótima a discussão. Queria agradecer por vocês terem aceitado o convite, pela participação no nosso simpósio. E foi ótimo, a gente conseguiu tirar a maioria das dúvidas. E se a gente tiver mais alguma dúvida durante o simpósio, podem mandar no chat, pode mandar para o nosso e-mail, que a gente encaminha para vocês, para a gente estar sanando a maioria das dúvidas de quem ficar com mais dúvida, tá bom? Então é isso. Muito obrigada, doutor Giovana, doutor Rony, e até mais, abraços e bom dia. Abraços. Eu que agradeço a todos. Abraço. Prazerzão, Rony. Obrigado.